meninos, hello boys, how are you? Welcome! Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje é sexta-feira, dia de estudar inglês. Vamos lá? Então, nono ano do meu coração, hoje o nosso material necessário será o livro didático, que é o seu livro de inglês, caderno, agenda, caneta, lápis, borracha e marca-texto. Vamos aos lembretes. Registre suas dúvidas e as envie pelos comentários do YouTube ou plataforma plural. Marque sua presença nos comentários do YouTube. Gostaria de fazer uma observação antes de continuar. A partir da próxima segunda-feira, dia 25 de maio, os nossos modelos de aula serão ao vivo. Vocês já sabem disso, não é? Então, nós iremos nos encontrar todos os dias, nós professores e vocês alunos, para as nossas aulas ao vivo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora suas dúvidas poderão ser tiradas diretamente com o seu professor ou sua professora, que nós vamos poder interagir com vocês mais de pertinho e vamos poder prestar todos os esclarecimentos necessários. E com relação à frequência, sua presença ou a sua ausência na aula, ela também será verificada durante a videoaula ao vivo, tá certo? Nós vamos registrar quem está presente e quem está ausente. Como isso é a partir de segunda-feira, hoje, que ainda é sexta, caso você tenha dúvidas ao longo dessa aula, você pode anotar aí no pedacinho de papel e depois colocar nos comentários do YouTube, ou então aguardar para ter essas dúvidas diretamente comigo na aula online virtual, online virtual, ao vivo, né, gente? Que é isso que eu quis dizer. Tudo bem? Estude em local claro, arejado e organizado. Acesse a plataforma plural diariamente para acompanhar conteúdo e atividades. Então, é importante que todos os dias você acesse com o seu login e senha a plataforma plural, porque é por lá que nós, professores, estamos direcionando as atividades e os conteúdos para você. There is okay? Roteiro de aula. Pega aí a sua agenda, coloca o nome da disciplina, Gloriosa Língua Inglesa, a data de hoje e anota aí o que nós vamos trabalhar durante essa web aula. Correção das atividades do livro, páginas 182 a 184. Correção da atividade no caderno, fizeram, né? E revisão do assunto do nosso capítulo, o Present Perfect. Anotem em sua agenda, there's okay? Vamos começar então pela correção do livro, páginas 182 e 184. Abre aí o seu livro, que eu vou abrir o meu. Página 182, Activities. Vamos lá, gente? Eu vou acompanhando aqui do meu livro, porque fica melhor para minha visualização. Mas você pode acompanhar do seu livro e aqui da pagininha que eu abri de slide. Question 1, questão 1. Put the sentences in the correct order. Coloque essas orações, essas frases na ordem correta. A gente vai usar you, have you ever. Lembram disso, gente? A gente viu nessa semana que se passou o uso do have you ever, que é uma expressão que quer dizer você já fez alguma coisa que seja inusitada, que seja diferente, que não seja habitual. Então, antes da gente começar a trabalhar as respostas, eu quero dizer o seguinte para vocês. Deixa eu esclarecer. Eu geralmente, aqui na web aula, estou escrevendo, digitando as respostas dos exercícios para vocês. Mas isso não acontece porque eu estou querendo facilitar a vida do aluno, não, tá certo, gente? São dois motivos pelos quais eu tenho trabalhado os exercícios, as atividades com vocês, já com as respostas. Primeiro, porque a dinâmica que o professor utiliza em uma web aula não é a mesma utilizada em sala de aula, numa aula presencial. É claro que aqui nós temos o mesmo comprometimento e profissionalismo e tenho certeza que a qualidade das nossas aulas tem sido boa e a gente tem procurado sempre melhorar. Porém, aqui nós não temos aquele tempo de disponibilidade que na sala de aula nós temos para dar a vocês para pensarem e responderem as questões. Então,
eu escrevo para que a gente possa otimizar o nosso tempo. E também escrevo para que vocês não errem a escrita e fiquem sem correção, tá certo, gente? Não tem problema nenhum errar. A gente tem que errar mesmo, que a gente tá aprendendo, a gente tá estudando, tem que errar. Mas é muito importante que ao errar, o professor corrija o aluno. E aqui eu não tenho como ver o seu livro, ver o seu caderno, ver a sua resposta. Então é por esse motivo que eu já coloco as respostas prontas para que você faça a autocorreção, tá bom? Mas além disso tudo, é importante dizer que mais importante mesmo do que isso é prestar atenção aos comentários de cada questão. Não adianta copiar lá lindo, bonitinho, sem erro nenhum, se você não está mantendo foco no que está sendo ensinado. Então copia sim, copia bem, mas sobretudo preste atenção aqui, anota suas dúvidas para a gente entrar na próxima aula. There's a K, letra A. Como é que fica a nossa frase? Have you ever ridden a horse? Você já andou a cavalo, já montou a cavalo, já cavalgou? Estamos aí organizando essas palavras, né? Letter B. My parents have never been to São Paulo. Meus pais nunca vieram para São Paulo. A gente pode usar para acompanhar a expressão have you ever e o uso do present perfect, que a gente aprendeu na semana passada. Nós podemos usar tanto o advérbio never quanto o advérbio ever, tá certo? Nunca e sempre. Letra C, como é que fica a nossa resposta? He has never seen a ghost. Ele nunca viu um fantasma. Olha lá para a frase da letra C, o que é que nós vemos? Nós estamos vendo o sujeito, que é um pronome pessoal, na terceira pessoa do singular masculino, que é o he. Logo em seguida nós temos o verbo have, que aqui aparece como has, porque todas as vezes que a gente usar o verbo have na terceira pessoa do singular, he, she, it, ele deixa de ser have e passa a ser has, com o mesmo significado. E aí, antes mesmo do verbo no particípio, a gente usou aqui o never. Isso pode, tá certo, gente? Mas o verbo no particípio mais a ghost. Lembrando que para conhecer os meus verbos no simple present e no particípio, só existe uma forma e ela não é mágica. Eu vou pegar a listinha de verbos que tia Isa mandou para mim através da plataforma Plural e vou estudar. Lembrando que aqueles não são todos os verbos em língua inglesa do mundo, mas são os mais importantes e vão te ajudar muito. Os outros você aprende à medida que vai estudando, ok? Letra D, como fica a nossa frase? Have you ever chatted in a toast? Olha aí. Você já colou em uma prova, em um teste? Eu tenho certeza que não, confio nos meus no A e B. Então vamos lá. Letra E. My father has never washed his car. Meu pai nunca lavou o seu carro. Olha aí, eu tenho aqui o meu sujeito, que nesse caso não é um pronome pessoal. Olha aqui, my father, que poderia muito naturalmente ser substituído pelo pronome pessoal he. Depois eu venho com o verbo have, no caso em sua forma has, por estar se referindo à terceira pessoa do singular. E aí eu venho com o never, que pode vir aqui ou não, ele é uma palavra que dá força de expressão. E aqui eu tenho o verbo no particípio passado. Letra F, como ficamos? Have you ever lied to your mother? Você já mentiu para sua mãe? Esperamos que não, na verdade. Olha aqui, ó, sem o never e com o ever, pode ser também. E agora nós temos uma negativa. Como é que ficou? I have not bought a thing expensive. Eu nunca comprei uma coisa cara. There's a K. Registre as suas dúvidas caso elas apareçam. Questão 2. Ainda
Letra da página 182, a mesma página ainda por enquanto. Read that sentence and underline the correct option. O que ele está pedindo? Para que você leia as sentenças, leia as orações e grife, sublinhe a resposta correta. Para cada oração dessa, existem duas respostas que estão nessas palavras aí destacadas em negrito. Você vai escolher a resposta correta e vai grifar de lápis, ok? Lembrando que a gente vai escolher entre o Simple Present e o Present Perfect. Quem lembra qual é a diferença? Estudamos isso aqui, tá certo, pessoal? Olha só, gente, o Simple Present é um tempo que, obviamente, se refere ao passado, mas ele vem com alguma informação na frase que especifica esse passado. Por exemplo, quando eu digo assim, em português, eu comi uma maçã. Pronto, eu comi uma maçã, não tem mais nada a declarar. Mas eu poderia dizer, eu comi uma maçã ontem. I ate an apple yesterday. Poderia, sem problema nenhum. No inglês, isso não funciona dessa forma. Não chega a ser uma regra, mas é como se fosse. Todas as vezes que você se referir ao passado sem usar algo, um tempo, um argumento, um pronome demonstrativo, qualquer coisa que faça você entender, que não use essa relação com o tempo passado, nós vamos ter aí um simple past. Eu comi maçã ontem. Olha aí, eu estou fazendo referência ao período em que isso aconteceu. Ontem, I ate apple yesterday. Então, gente, quando eu uso dessa forma, especificando, eu vou usar o verbo no simple present. Mas quando na frase a informação do que aconteceu é mais importante do que quando aconteceu, quando eu não uso esse tipo de expressão, eu vou para o present perfect, ok? Letra A, question 2, letra A, questão 2. Olha como fica lá. I lived... Só um pouquinho que eu enxergo melhor, gente. I lived or have lived all my life. Como é que é isso, gente? Como é que fica essa resposta? Eu vivi aqui toda a minha vida. Eu não tenho um tempo específico, sabe? Tal data, tal mês, tal ano, não tenho. Então, nesse caso, em que as coisas ainda não tiveram um ponto final, um dia no calendário correto, eu tenho vivido aqui. Isso dá a ideia de que eu ainda posso viver aqui, eu ainda vivo. Eu vou usar o present perfect, nada mais nada menos é do que sujeito, I, mais o verbo have, mais o verbo no particípio passado que está naquela listinha que eu sei que vocês estão estudando, ok? Letra B, did you see or have you ever used a skateboard? Sim, aí como está sublinhado, have you ever used, né? Você já fez isso? I ate or have eaten fish for lunch yesterday. Olha aí um caso clássico e lindo do que seria o simple past. Eu quero dizer o seguinte, eu comi peixe no almoço ontem. Estou falando em uma frase no passado e me refiro ao período exato em que isso aconteceu, em que eu comi peixe no almoço, que foi ontem. Se quando eu falo de algo que aconteceu no passado, eu uso uma palavra que determine quando isso aconteceu, eu tenho um caso de simple present. E aí eu não preciso usar o auxiliar have. Você precisa fazer o seguinte, colocar o sujeito, o verbo no simple past e correr para ser feliz, mais nada. Sem a tabelinha, não vou para frente, hein, gente? Não esqueçam, não tem outro jeito. Olha aí, letra D. He went or has gone to the cinema last Saturday. Last Saturday, sábado passado, eu sei quando aconteceu. Então vai ser um caso de que, gente? De simple past. E o simple past do verbo ir é he went. There's okay? Letra E. He went or has gone to the cinema
only once in his life. Ele foi para o cinema uma vez em sua vida. Ele disse quando foi essa uma vez na sua vida em que ele foi para o cinema? Em que dia da semana, em que mês, em que ano? Não, ele não faz referência nenhuma. Então, se ele não faz referência nenhuma, tem um caso clássico de present perfect. Vou rabiscar, sublinhar, grifar esse has gone. Mary didn't watch or hasn't watched TV last night. Eu quero dizer o que, gente? Que Mary assistiu TV noite passada. Eu estou especificando quando foi isso. Foi noite passada. Eu poderia ter dito somente que ela assistiu televisão e usar o present perfect, mas não é isso que está acontecendo. Eu sei quando foi que ela assistiu televisão, que foi noite passada, então só me resta o simple present, está bem ali na negativa com o auxiliar did not watch. E letra G, saw or haven't seen my friend at school this morning. Vi meu amigo na escola esta manhã. Observem que eu estou definindo exatamente o tempo em que eu vi o meu amigo, que foi pela manhã. Então eu vou usar o simple past. Está lá o simple past do verbo ser, saw. Estudem a tabelinha para não terem dificuldades, ok? Vamos responder aqui bem rapidinho. Só um instante. Ok, vamos responder aqui bem bonitinho. Olha, questão 1 da homework, aí embaixo. Write sentences in the rich form. Escreva frases, orações, sentenças para o rich form. Ela fala, ele dá um exemplo de uma frase e você vai transferir essa frase usando o pronome sujeito. Então, o que ele diz na frase do exemplo? I've played soccer. Eu joguei futebol. Observe que eu tenho o sujeito aqui, o I, mais o verbo have, que aqui está contraído. Quando você vê um sujeito, um pronome, apóstrofo, e aqui o have, tenha certeza de que é o have, contraído. Mas eu quero dizer agora assim, ele jogou futebol. Ele não pediu para eu transferir para ela ou ele. Então, eu coloco o meu sujeito, he, coloco o verbo que auxilia, no caso do present perfect, que é o have, mas para a terceira pessoa do singular, he, she, it, não é o have, é o has, e ele está aqui. Esse he, ele não é he is. Esse his é he has, ok? Ele jogou futebol. Vamos à letra A agora. We've done our homework, né? Nós fizemos nosso trabalho. E ele quer que você transfira essa mesma frase usando o pronome she. Ela fez o trabalho dela, fez o seu trabalho. Olha aqui como ficou legal, gente. Eu tenho o meu sujeito, she, o verbo have, que no caso da terceira pessoa do singular, ele e ela, ou ele ou ela para demais coisas, he, she, it, vai ser has, então está transferido. Enxerguem aqui um she has done her homework. Aqui nós temos o verbo no particípio passado, que você vai aprender com a tabelinha, e o restante das frases. Tá legal? Então, vamos para a letra B. Have you read the story? Você escreveu a história? Veja que na interrogativa, o verbo have inicia a frase, depois o sujeito, depois o verbo no particípio passado, e aí sim o restante da oração. Isso é revisão, hein, gente? Vimos isso semana passada. Vamos transformar esta mesma frase usando o sujeito he. His, que é o have contraído, his, e aqui eu tenho o verbo no particípio passado e o restante da história, que é o restante da minha frase. Tempinho para vocês copiarem aí a letra C e a letra D antes da gente continuar os exercícios. There's ok? Continuem aí. Ok?
Caso não tenha dado tempo de vocês copiarem tudo, não tem problema, porque vocês podem voltar, pausar o vídeo e assistir. Explicamos que a questão 2, a questão 3 e a questão 4, 2, 3, 4, conforme combinamos, deverá ser realizada por vocês em casa, por se tratar de questões pessoais, não é isso? E aí, após o término desse período de isolamento e distanciamento social, voltamos às atividades normais e com certeza conferimos as respostas. Ok? Então vamos lá. Questão 5 da página 184. Vamos ver o que ela traz pra gente. Choose the best answer. Escolha a melhor resposta. Letra A. He, a camel. Ele, alguma coisa, a camel. Ele, alguma coisa, um camelo. Letra A. Se você quiser escrever a tradução das frases ao lado delas para facilitar a sua vida na hora que você for estudar, é excelente. É bom anotar tudo. Quanto mais a gente anota, a gente, aprende. Então, aliás, alguns aprendem melhor até ouvindo, até lendo. Somos diferentes, é verdade. Mas quanto mais a gente aprende, melhor é para fixar o conhecimento, tá certo? He, alguma coisa, camel. Ele, o que vocês acham, gente? Pode ser has never ridden? Pode sim, eu já tenho meu sujeito, que é o he. Eu tenho, nesse caso, o verbo have na terceira pessoa do singular, que é o has, o never, que vem para dar suporte, e o ridden, que é montar, ok? Então, letra A, primeiro quadradinho. Gente, esqueci de passar aqui. Pronto. Letra A, primeiro quadradinho. Letra B. I am your mother on the street yesterday. Eu quis dizer que eu vi sua mãe na rua ontem. Estou especificando em que momento do meu passado eu vi a sua mãe. E estou sendo clara. Foi ontem e acabou. Vi ontem sua mãe na rua e acabou, não tem continuação dessa história? Então, quando eu encontro uma frase onde eu estou sinalizando em que momento do meu passado isso aconteceu, se foi ontem, se foi semana passada, se foi mês passado, e acabou, eu uso o simple past. E aí, gente, na letra B será, como diz aqui a história, o segundo quadradinho, tá certo? Letra C. We allotted the party on Saturday. We allotted the party on Saturday. Nós dançamos na festa no sábado. Olha aí, gente. Eu poderia dizer somente nós dançamos na festa. Não tem necessidade de completar isso. E aí eu usaria o present perfect, que diz respeito a alguma coisa que aconteceu, ou melhor, eu uso o simple past, eu uso o simple past que diz respeito a uma coisa que aconteceu e não acontece mais. Só que para o americano é quase uma regra no simple present que ele vem acompanhado de algo que mostre quando aconteceu, como é o caso dessa frase. Então eu vou usar o simple past do verbo dançar, que está ali marcado de X, danced. Ai, professora, e como é que eu vou saber como é que eu faço o simple past ou present perfect de um verbo? Gente, não tem saída, não tem regrinha, não tem bizu, não tem dica. É pegar lá a lista e mandar a brasa memorizando. A gente já começou sobre isso. Letra D. What time breakfast today? Que horas você tomou um café da manhã hoje? Né? Então vou usar ali o did you have, como vocês estão vendo, a partícula que mostra a questão da interrogação do questionamento, ok? Letra E. She her rooms this morning. Ela
não limpou o seu quarto, o quarto dela no caso, esta manhã. E aí nós temos o didn't clean, que está marcado, porque nós não estamos falando de present perfect, estamos falando de simple past, não é isso? E para falar de simple past, a gente vai usar na negativa o didn't. Ok, classe, alguma dúvida? Anota aí se tiver. Next challenge é nada mais, nada menos do que um desafio que eu deixei aqui para vocês. Contem para mim o que foi que vocês responderam. Vamos dar uma lidinha na música? I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend, but I always thought I'd see you again. Trecho de uma música do James Taylor chamada Fire and Rain, Fogo e Chuva. E ela diz o seguinte: eu tenho visto fogo e chuva, eu tenho visto dias ensolarados que eu pensei que nunca acabariam. Eu tenho passado horas solitário quando não encontro um amigo, mas eu sempre pensei que veria você de novo. Ah, gente, fala. Então, olha só. According to the lyrics do The Song Fire and Rain by James Taylor above. Então, de acordo com o texto, sobre o que fala a canção de James Taylor? Exatamente, letra C, que diz o seguinte: The present perfect tenses you the two refer to the author's life experiences. Conta assim a respeito do autor e compositor da canção. Ok, class. Correção da atividade no caderno. Tia Isa ontem pediu para que vocês realizassem uma atividade no caderno. Eu espero que vocês tenham realizado. Confiram aquilo que estiver correto. Vão lá, peguem a canetinha verde e marquem um Czinho de certo. Aquilo que estiver errado, corrijam, porque é errando que a gente aprende, mas não esqueçam jamais, em momento nenhum, de prestarem atenção. Anotem as suas dúvidas para que na próxima aula a gente possa conversar e você não volte, não saia da aula de inglês sem dúvidas. Tranquilo? Peguem o caderno de vocês para correção. Essa atividade eu enviei para vocês através da plataforma Plural. Eu acredito que eu tenha enviado ontem, não tenho bem certeza, mas de qualquer forma, como através dos slides nós trabalhamos a agendinha, vocês sabiam que tinham para fazer para casa. Eu espero que vocês tenham realizado, que vocês corrijam. E aí na próxima aula, quando a gente voltar finalmente, se Deus quiser, para a nossa vida e para as aulas presenciais, vocês receberão o visto de vocês, ok? Ok. Nesse caso, quando eu enviei ontem, estavam sem as respostas, obviamente, porque era atividade de casa. Pedi para que vocês realizassem no caderno, transcrevessem essa atividade para o caderno. Esse exercício, exercise, eu gostaria que, por gentileza, vocês passassem para o caderno para que eu pudesse dar o visto quando voltasse. Agora, eu coloquei em vermelho as respostas para que a gente pudesse comparar e corrigir e comentar, ok? Questão 1. Supply the present perfect tense of the verbs given. Então, nós vamos aí, gente, observar o verbo que está em parênteses, encaixá-lo nas frases usando o present perfect. Foi isso que nós fizemos aqui. Letra A. He has worked here for 3 months. Olha aí. Ele mora aqui por 3 meses. Essa ação já acabou? Sabemos que não. Ele mora nesse determinado lugar há 3 meses e pode morar mais tempo, pode morar um dia, pode morar um ano. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que essa oração não dá ideia de fim, dá ideia de fator contínuo, de algo que continua acontecendo. Concordam comigo? Letra B, letter B. Confere aí. They have gone to Australia many times. Eles foram para a Austrália muitas vezes.
Eles foram para a Austrália muitas vezes e podem voltar, né? Aí, e não tem nada identificando em que tempo isso aconteceu. Só diz que foram muitas vezes. Mas muitas vezes quando? Semana passada, 2006? Ontem, mês passado? Então, como eu não tenho essa informação, eu vou usar aí o Present Perfect. Olha aqui a letra B, me acompanha com o mouse. Eu tenho o sujeito da frase, que é o they, que necessariamente não vai ser sempre que ele vai ser um pronome pessoal, ok? Eu tenho aqui o verbo have, que pode ser have ou has. Has para a terceira pessoa do singular, ele, ela, ele, ela para animais e coisas. E nós temos aqui ainda na letra B o verbo no particípio passado. Estudem a listinha, tá certo, gente? Eu tenho falado insistentemente, estudem a listinha de verbos no ano. Sem a listinha de verbos, vocês vão ter problemas e dificuldades, não só com o Present Perfect, mas com vários assuntos da língua inglesa. Aqueles não são os únicos assuntos da língua inglesa, os únicos verbos da língua inglesa. Existem outros, mas começando por aqueles vocês vão muito bem. Os outros vocês aprendem com a prática mesmo de estudar inglês, ok? Letra C se trata de uma pergunta. O que Tita sempre diz? Perguntou, trocou. É assim que se comporta as palavras, comportam as palavras da língua inglesa. Então veja que o have veio para cá, pro início, depois o meu sujeito you, a minha palavra de força ever, e tenho aqui, olha, depois do ever, o verbo no particípio. There's okay? Letra D. My family have visited me recently. My parents haven't arrived yet. Meus pais não estão aqui, não vieram para cá. There's okay. Dúvidas, questions? Make sentences in the present perfect with the words below. O que ele está pedindo? O que ele está pedindo? Olha só. Construa, faça orações no present perfect com as palavras abaixo. Então ele dá as palavras e nós vamos construir. Letra A. They have studied English. They have studied English. Ele estudou, ele tem estudado inglês. Olha aqui. O meu sujeito, que nesse caso é um pronome, o verbo to be have, o verbo no particípio passado e o resto da frase. Letra B. He has eaten French fries. Ele comeu batata frita. Ele tem comido batata frita. Veja que ele não está pedindo na frase nenhum complemento de quando ele comeu essa batata frita. Se foi ontem, se foi semana passada, se foi mês passado. Não vem ao caso para o Present Perfect, então não interessa. Se aparecesse aí um período certinho de quando ele comeu essa batata frita, nós iríamos jogar essa batata para o Simple Present. O Past Simple, são muitos tempos verbais, gente, desculpa. Para o Past Simple descascar, tá certo? Letra C. Desculpa, gente. Letra C. Their family have been to Italy. Sua família, a família deles, né, ou delas, sua família tem ido para a Itália. I have read that book. I have read that book. Eu li o livro. Ponto final. Eu li o livro, ou eu tenho lido o livro, né? Que tem essa questão do tenho, tem acontecido. Isso é característica, isso é traço, isso é cheirinho de present perfect. There's okay? They have lived here for 5 weeks. Eles ou elas, né, estão morando aqui por 5 anos. Acabou? Eles deixaram de morar? Não temos essa informação, não. Então, se é algo que é contínuo, que é cíclico, nós estamos falando, sim, de present perfect, ok? Além do mais, não temos tempo específico. Espero que vocês estejam compreendendo, e caso não compreendam, gruda a peteca do oi, coloca essa questão na folhinha de caderno para a gente conversar na próxima
na próxima semana. Temos uma questão aí de vestibular da UNIT. Things are since October. Coisas estão mudando desde outubro. Como é que eu faço para usar a estrutura do present perfect aí? Coisas. Se eu estou falando de coisas, eu estou falando de has. Opa, professora, has não, vou usar has para a terceira pessoa. É sim, você vai usar has para a terceira pessoa do singular. Quais são as terceiras pessoas do singular? He, she, it. Terceira pessoa do plural, como é o caso aí, usamos o have normalmente, tá certo? Mas o verbo no particípio passado, de mudança, changed, have changed. Olha aqui a minha setinha marcando a resposta correta. Questão 4. Would you like some whiskey? Yes, you already drunk, né, gente? Tem aí mais uma palavra de força, already, mais o restante da estrutura da construção do present perfect. Lá, o verbo have, bem aqui, e depois o verbo no particípio passado. Até aí, tudo bem, pessoal? Revisando o present perfect, gente, é importante a gente fazer, porque o present perfect está presente na nossa língua inglesa o tempo inteiro e será utilizado em muitas situações, em muitas ocasiões. É por isso que a gente já trabalhou esse assunto, mas eu faço questão de revisar e peço mais uma vez, anotem as suas dúvidas numa folhinha de papel que você não vai perder ou em seu caderno de inglês. A partir da próxima semana teremos aula em caráter ao vivo e você poderá conversar comigo, extrair suas dúvidas e eu poderei esclarecer o que for preciso para você. Só não fica com dúvida no seu HD de memórias, tá certo, gente? Vamos lá. Olha aí a revisão. Não confunda present perfect com simple past. O simple past refere-se apenas a ações passadas que acabaram em um tempo definido no passado. Professora, posso anotar isso no meu caderno? Claro, gente, fique à vontade. Não é obrigatório, não é uma atividade obrigatória, mas você pode sim anotar isso em seu caderno ou em uma folhinha que você vai guardar dentro de uma pastinha para não esquecer mais. Olha, gente, vou aqui repetir. O simple past refere-se apenas a ações passadas que acabaram em um tempo determinado no passado. Olha o exemplo que ele dá aqui, ó. I worked yesterday. Vamos partir logo do português, para vocês entenderem mais, entenderem melhor e lembrarem disso aí. No português é muito comum a gente dizer assim, eu trabalhei, eu estudei, eu dormi, eu acordei, eu li, eu brinquei. Estou dizendo que aquilo aconteceu, ou seja, a minha frase está no passado e ponto final. Eu não preciso mais de justificativas, explicações. Eu não preciso de complementos. A minha frase alcança todo mundo que eu quero alcançar. Porém, para o norte-americano, as pessoas nascidas no glorioso USA, né? Para o americano não funciona dessa forma. Se eu chego para ele e digo, eu trabalhei, ele vai ficar meio que voando. Como assim eu trabalhei? Porque para eles é muito importante, não esqueçam, que usando o simple past, passado simples, que é algo referente ao passado e que deixou de acontecer e não acontece mais, é importante para eles que vocês usem uma palavra, que a gente use uma palavra que identifique quando aquela ação aconteceu. Eles não entendem direito, eles não entendem bem quando a gente diz, fui ao shopping. Fui ao shopping quando, criatura de Deus? Ontem, semana passada, 2 meses atrás? É assim que funciona a língua inglesa. Então, nós temos aqui, ó, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Ponto final. É uma ação que faz parte do passado que não existe mais, que não acontece mais, é só isso que importa. Mas há mais um detalhe. Eu usei aí o yesterday, advérbio de tempo. Eu sei quando eu trabalhei ontem. E isso são características do present perfect, né? Que não
que no caso pode expressar ações passadas que acabaram em um tempo não definido no passado ou ações que ainda não terminaram. Às vezes a gente diz assim, olha, eu tenho estudado para concursos públicos. Um exemplo, você está falando do passado? Sim, porque você está falando de uma ação que se iniciou, que começou no passado. Eu tenho estudado para concursos públicos da ideia de que você não começou hoje, há 5 minutos atrás. Quando você diz que tem feito alguma coisa, você está querendo dizer que fez aquela coisa há um determinado tempo. Não é assim? Então, essas são características do present perfect, ok? E não do simple past. Simple past, começou no passado, terminou no passado e tchau. O present perfect pode ser contínuo ou não definido. E aí esse resuminho maroto, lindo, que eu já coloquei para vocês, não foi, gente? Para vocês terem essa fichinha em casa, que vai facilitar bastante a vida de vocês. O Present Perfect Tense existe na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Vocês sabem que Tenda sempre gosta muito de trabalhar com formulazinhas. Não que elas sejam importantes para a nossa aprendizagem. A nossa aprendizagem nós desenvolvemos com exercícios, atividades, bastante leitura, listen, que é ouvir, mas essas formulazinhas ajudam a gente, facilitam a nossa compreensão, o entendimento e nos ajudam a identificar melhor pontos diferentes. Então, o Present Perfect Tense, ele existe na forma, como eu acabei de dizer, afirmativa, negativa e interrogativa. Dá uma olhadinha aqui na forma afirmativa. Esse S é de sujeito, tá certo, gente? Qual é a formulazinha da forma afirmativa para o Present Perfect Tense? Olha aqui, sujeito, mais have ou has, mais past participle. Sujeito, mais o verbo have ou has. Have e has significam a mesma coisa. Atenção, gruda a petaca do E aqui em Tia Isa. Have e has significam a mesma coisa. Quando vou usar um e quando vou usar outro? Já falamos disso hoje. Na conjugação, o verbo have se transforma em has somente para as terceiras pessoas do singular, que são he, she, it. Então fica I have, you have, he has, she has, it has, you have, we have e they have. Não soube conjugar o verbo have, temos problemas. Corre lá na nossa videoaula número 2, que eu fiz lá bem lindinho para você o gráfico do verbo have, a tabelinha, você não vai ter dificuldade de achar, tá certo? E o past participle, depois do sujeito, que pode ser um pronome pessoal ou não, depois do verbo have ou has, nós temos o past participle. Como nós construímos o past participle de uma palavra? Não existe regra para isso, gente. A única forma que a gente tem de aprender é da forma mecânica, estudando as listinhas, a listinha de verbos que eu passei para vocês. Aí, Tia Isa, esse assunto de novo? Esse assunto sempre, gente, são conhecimentos que vocês vão carregar aí com vocês pro resto da eternidade. Então, olha o exemplo aqui na afirmativa. I have tried such before. I have tried such before. Eu tenho tentado sushi, né, gente? Ele tem tentado sushi, né? Comer o sushi. E é algo que está acontecendo, por isso é no present perfect. Olha aqui, sujeito, verbo have, mais o verbo no past participle. E na forma negativa, Tia Isa, como funciona? Sujeito, mais have ou has, como eu acabei de explicar, mais a partícula de negação not, mais o past participle. I have not, que pode ser na forma contraída haven't, ou hasn't, se for has not tried sushi before. E na forma interrogativa,
have, mais has, mais sujeito. O que é que nós fizemos? Invertemos. Por que nós invertemos? Simples. Na língua inglesa, perguntou, trocou, inverteu. Eu sempre digo isso a vocês, não é? Então eu tenho aqui, olha, gente, primeiro have, que poderia ser has, se fosse terceira pessoa do singular. Aqui eu tenho o pronome pessoal ou o sujeito you, mais o verbo no past participle. Ok? Ok. E assim vamos terminando a nossa videoaula de hoje com essa figura que eu acho lindíssima da águia, né? Americana, que é, se não o maior, um dos maiores símbolos da nação americana, dos Estados Unidos, com a linda bandeira deles tremulando lá atrás. E eu gostaria de aqui, antes de encerrar mesmo, gente, e fechar o nosso vídeo, agradecer o carinho, a companhia de vocês durante esses dias. Muitos alunos do nono A e nono B têm interagido comigo, offline, no caso offline aqui, mas pelo WhatsApp, por e-mail, e eu tenho ficado muito feliz de ver a participação e o comprometimento de vocês. Nós estamos vivendo um momento difícil para nosso país, para as nossas famílias, para nós mesmos, né? Na política, na economia, de forma mais grave na saúde, mas eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas e que daqui a pouco esse momento ruim vai passar, nós vamos nos reencontrar, vamos ter nossa vida de volta, vamos vencer e vamos ser felizes, tá certo, gente? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Até lá, vamos estudando sim, vamos dando as nossas mãos aqui, nós ajudamos vocês, vocês nos ajudam. Na segunda-feira, como eu disse para vocês, a partir da segunda-feira, dia 25 de maio, nós iniciamos o nosso modelo de aula ao vivo. Será muito melhor, estaremos muito mais próximos, não tão próximos quanto a gente quer, mas próximos, estamos no caminho, né? E vocês vão poder tirar as dúvidas diretamente conosco, fazer os comentários e, finalmente, vamos ter mais tempo juntos. Vai ser algo bom, vai ser algo positivo, eu não tenho a menor dúvida disso. Então, estudem, se cuidem e voltem. Um abraço e até a próxima.